Hoje nós vamos transmitir uma mensagem baseada num versículo da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Vai ser mais uma meditação do que um sermão propriamente dito, uma reflexão, mostrando para cada um de nós a importância desse conceito que Paulo deixa claro diante de nós todos e da realidade que às vezes parece tão distante e que a gente não sente nem percebe. Então, vamos primeiramente ler o versículo. Eu vou ler uma vez e depois podemos ler todos juntos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. A temática são duas ideias: o piedoso e a perseguição. A perseguição e o piedoso. Diz o texto: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vamos ler todos juntos? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Senhor, essa é uma verdade da qual não podemos fugir. Dá-nos a bênção de vivermos piedosamente, mesmo que isto nos custe qualquer tipo de perseguição. Quando vivemos uma vida confortável demais, algo não vai bem. Quando a igreja não sofre nenhuma pressão, é porque ela também não incomoda ninguém. Dá que possamos viver à altura do Evangelho. Se formos odiados e maltratados por isso, que seja esse o diploma de que a nossa vida em Cristo é real e verdadeira. Dá-nos fé para não esmorecer e atitude para perseverar nessa doutrina, neste ensinamento, em nome de Jesus. Amém. Eu comecei a ler essa obra de 2013, lançamento recente, Perseguidos, o ataque global aos cristãos. É uma obra da editora Mundo Cristão, reveladora, recente, que tem dados dos mais modernos e dos mais recentes possíveis a respeito do que acontece atualmente no mundo contra cristãos. Vivemos no Brasil e talvez a própria palavra perseguição não tem nada a ver com a gente não tem noção nenhuma, a não ser quando aparece na TV uma propaganda que fale alguma coisa que mexe com os nossos princípios e valores, aí nos incomodamos um pouquinho, lançamos algum protesto quando outros tantos já lançaram, sempre com algum tipo de medo e reserva. Mas eu gostaria de ler sobre perseguição e depois concluir a meditação falando sobre piedade, cruzando as duas ideias. O piedoso sempre será perseguido, e aquele que é perseguido o é por causa de Jesus, por causa de sua devoção a Jesus. Logo, quem não é devoto, não é santo, não é separado, não tem uma vida aproximada de Jesus, não tem que se preocupar com perseguição, porque não vai sofrer nenhum tipo de perseguição. Algumas notícias são interessantes, e todas elas datam dos últimos 10 anos, relatos fiéis e verdadeiros. Uma mulher de 40 anos, que vivia na cidade de Pyongyang, no norte da Coreia, foi pega com uma Bíblia em sua casa em 2005. Foi expulsa de sua própria casa só porque estava portando uma Bíblia. Um oficial do exército chegou, passou a viver na casa dela. A mulher foi executada publicamente na eira de uma fazenda. Oficiais do governo exigiram que houvesse uma testemunha da execução. A testemunha quis saber o motivo, e a própria testemunha que observou a execução, abre aspas, disse o seguinte:
eu tive a curiosidade de saber por que ela seria executada. E um dos oficiais me disse que ela havia guardado uma Bíblia em sua casa. Foi executada em setembro de 2005, somente por isso. Coreia do Norte hoje é o país de maior incidência e violência e truculência contra cristãos no planeta. Outro relato interessante, irmãos, aconteceu no Iraque. Uma jovem chamada Sandy Shibib, de 19 anos, estudava numa faculdade protegida, a Universidade de Mossul, no Iraque. E ela, com outros alunos da Universidade de Biologia, fretou, com ordem do próprio reitor, 3 ônibus, com patrulheiros à frente e atrás, para que os 3 ônibus lotados de estudantes cristãos pudessem ter o privilégio de estudar. No meio do caminho, o comboio foi atacado e mais de 160 alunos sofreram ferimentos, morreram, quando a maioria dos 1.000 frequentadores da universidade pararam de estudar, por medo de serem mortos dessa forma tão violenta. Um pastor cristão permaneceu 3 anos numa fétida cela de prisão no Irã, dia após dia, e isso é terrível. Ele ficou preso 3 anos, e todos os dias, sem faltar nenhum, de cada dia, de cada 3 anos, um oficial, um soldado aparecia na cela em que ele ficou na solitária por 3 anos, e eles diziam para ele: amanhã, pela manhã, você será enforcado. 3 anos ouvindo a mesma frase sistematicamente, vivendo numa cela mal cheirosa, como um esgoto. A comunidade cristã internacional pressionou o Irã de tal maneira que esse pastor foi, pela misericórdia de Deus, solto em 8 de setembro de 2012. Eu poderia ler muitas histórias, mas eu quero encerrar essa parte lendo um testemunho de um pastor conhecido, chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi morto por Hitler, fuzilado, no penúltimo ano da Segunda Guerra. Ele e mais 2, entre mais de 500 pastores, foram os únicos que se rebelaram e se levantaram para dizer que o Hitler era uma péssima pessoa e que estaria afundando a Alemanha e o mundo numa onda de perseguição e morte. Quando Dietrich Bonhoeffer estava para ser morto, ele escreveu a seguinte frase, vale a pena você prestar atenção: o cristianismo se levanta ou cai, com o seu protesto revolucionário contra a violência, contra a arbitrariedade, contra o orgulho do poder e com sua defesa em favor do fraco. O cristianismo se levanta ou cai quando ele tem a coragem de protestar contra a violência, contra a arbitrariedade, contra o orgulho, contra o poder, em defesa do fraco. Os cristãos estão fazendo muito pouco para deixar esses pontos claros. A cristandade se ajusta com facilidade excessiva à adoração ao poder. Os cristãos devem ser mais ofensivos, devem chocar o mundo. Os cristãos devem assumir uma posição mais forte, em vez de considerar primeiramente o possível direito do forte. Olha, irmãos, isso tudo é só para mostrar que quando Paulo escreve a Timóteo, o piedoso será perseguido, ele não estava simplesmente usando uma figura de linguagem. Ele estava dizendo uma realidade que foi implacável na vida dele, foi implacável nos primeiros 300 anos da fé cristã no mundo, porque Coliseu não foi apenas um teatro para alegrar com festas aos nobres de Roma, mas foi sim um palco para trucidar qualquer pessoa, desde a menor criança até o mais avançado em idade, que não quisessem negar o nome de Jesus. Quando a gente hoje, 1800 anos depois, assiste alguns filminhos
romantizados sobre o martírio de cristãos, parece até bonito, se a gente esquecer que foi crueldade implacável, porque algumas pessoas piedosas preferiram a morte a negar o nome de Jesus. Pegar aquela realidade e transportar para o nosso país, nós não daríamos conta nem do primeiro passo. Seríamos engolidos rapidamente. Tal a fragilidade dos cristãos que querem tudo de bom e de melhor. As melhores bênçãos, os melhores instrumentistas, os melhores pregadores, os melhores carros, os mais confortáveis templos, mas nenhuma piedade, nenhuma santidade, nenhuma devoção, apenas um venha ao teu reino, só. Então, irmãos, quando Paulo fala que o piedoso será perseguido, ele estava deixando claro que algo assim pode acontecer em qualquer tempo. Quando alguém resolve dizer, eu quero ser uma pessoa piedosa. O que é um piedoso? Um santo, uma pessoa pura, uma pessoa devota a Deus. Não é membro de igreja, não é pastor, não é teólogo, não é pessoa que participa de eventos de comunidade religiosa, não é diácono, não é presbítero, é uma pessoa santa, uma pessoa piedosa, independente do cargo que ocupa, ela tem uma devoção, uma intimidade com Deus. Isso se chama piedade. Quando Paulo faz o seu discurso, ele chama Timóteo no verso 10 com um tu porém. Olha o que ele diz: Timóteo, você porém, diferente de muitas pessoas, você tem tomado determinadas atitudes. E ali ele começa a dizer o que marca um piedoso. E eu quero deixar claro uma frase que eu ia dizer no final da mensagem, mas vou dizê-la agora. Se você for piedoso, você será perseguido. Se você está sendo perseguido, é porque você é uma pessoa piedosa mesmo. Qualquer que seja o nível de perseguição, seja de vizinho que te faz críticas, seja de uma sociedade que te segrega, seja de um patrão que te despede porque você não entrou numa falcatrua que ele propôs, seja o que for, seja um bullying numa universidade, seja o que for, quando você levanta a bandeira de Cristo e navega contra uma correnteza, você está assumindo o risco de ser perseguido, porque você assumiu o prazer e o privilégio de ser um piedoso, um santo, uma pessoa separada para o uso exclusivo de Deus, uma pessoa que se devotou a Deus. Eu li uma frase interessante sobre essa questão de piedade, onde a palavra piedade não aparece, mas olha o que ele diz: a cruz vem antes da coroa. Todo mundo quer a coroa, mas nós temos um hino que cantamos: um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Então, na verdade, a cruz é o que temos que carregar agora. A coroa é aquilo que Deus nos dará na glória, um dia. Por isso, o deserto vem antes de Canaã. Por isso, o sofrimento vem antes da glória. Tá ok? Bom, uma última palavra dessas que a gente lê por aí e que valem a pena, eu vou ler agora. Não é minha, mas é natural de 1948, artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu fiquei espantado com isso, mas eu gostaria de repartir com vocês, para depois olhar com carinho o texto bíblico, onde aparecem as duas possibilidades: ser piedoso e por isso ser perseguido, e insistir em ser piedoso, a despeito da perseguição ser possível e implacável. O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência, religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar esta religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, isolada ou coletiva, em público ou em particular. Mas a realidade mundial é outra. Os direitos humanos entregam a cada cidadão
de qualquer um dos grandes continentes a liberdade de ter a sua religião e de manifestá-la publicamente, particularmente, e de cultuar o seu Deus, seja ele qual for, e de mudar de religião se achar que aquela que a pessoa frequenta não preenche o seu vazio. Mas o mundo não aceita isso de maneira natural, e principalmente não aceita uma determinada religião monoteísta, que acredita num Deus invisível, num Deus que veio salvar todo aquele que estava perdido por um ato de sacrifício e obediência de Jesus. É a única religião no mundo que vem de cima para baixo, porque todas as demais são esforços de baixo para cima, do homem tentar preencher o seu vazio, buscando um Deus que se enquadre nas suas exigências. E nós também podemos dar ao mundo um falso evangelho, mostrando que basta crer e todos os males desaparecerão, todos os privilégios materiais chegarão no meu bolso, na sua casa. E muitas pessoas estão iludidas, enganadas, indo atrás disso, e a piedade passa longe, e se a perseguição um dia vier, essas pessoas serão levadas feito enxurrada ladeira abaixo. Por isso, irmãos, eu quero que você preste atenção na questão do piedoso. Quem é ele? Se você olhar o texto bíblico, a partir do verso 10, o piedoso, ele é uma pessoa comprometida. Dá uma olhadinha aí, ó. O verso 10 diz: tu, porém, Timóteo, você tem seguido bem de perto. O piedoso é uma pessoa que segue. O piedoso não é um frequentador de igreja. Por mais que seja uma bênção ir numa igreja, seja ela qual for, seja uma igreja tradicional, seja uma igreja nova, uma comunidade, seja uma igreja grandiosa, seja uma igreja de vila, seja um casebre que tem só um violãozinho e não tem ninguém que canta afinado, seja uma igreja que o pastor não sabe nem falar, seja o que for, onde Deus está sendo adorado, com 2, com 3, com 5, com 10 mil, uma igreja assim, realmente é um lugar maravilhoso, é um lugar fantástico de estar. E o piedoso, ele segue, mas ele não segue uma igreja. Olha o que ele segue: o meu ensino. O apóstolo Paulo então diz: Timóteo, você é um camarada piedoso. O piedoso segue o ensino apostólico. Toda a estrutura que Paulo ensinou, Timóteo tinha prazer em seguir. Hoje temos prazer em inventar conceitos e valores. O piedoso segue, o piedoso é comprometido, o piedoso segue as coisas mais antigas, mais estruturadas. A Bíblia chama os ensinos dos apóstolos de fundamento da nossa fé. Qualquer casa que se construa sobre tais fundamentos, ela não vai desabar. Irmãos, eu não tenho que inventar religião, eu não tenho que inventar doutrina, eu tenho que seguir aquilo que me foi passado desde os primeiros pais. E aí o texto, Paulo diz: Timóteo, você é diferente. Você é um camarada que segue bem de perto o meu ensino, o meu procedimento. Olha a outra palavra que ele fala. Ele não era apenas um camarada que contemplava o jeitão de Paulo. Timóteo era um camarada que dizia: Paulo, eu quero beber do teu ensino. Mas ele era um sujeito que olhava e dizia: Paulo, eu quero ser como você, eu quero agir como você. Um piedoso, ele mira Paulo, ele mira Cristo, ele mira os grandes heróis da fé e ele absorve, ele bebe os ensinos, mas ele segue, imita o comportamento. O piedoso também, ele segue o propósito apostólico. Olha o que ele fala: tu segues de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, tu segues de perto a minha fé. Irmãos, a Bíblia diz que cada um deve viver de acordo com a fé que recebeu. E a fé verdadeira sempre é provada, e não há prova mais difícil do que a perseguição. Por isso que todo piedoso incomoda, todo piedoso recebe críticas, todo piedoso sofre às vezes de desânimo, porque ele está indo na direção de Deus e percebe que até os filhos de Deus querem puxar o freio e ir por uma outra direção. Todo piedoso às vezes sofre de ciúme dentro da própria igreja, quando
começa a despontar uma consagração verdadeira, não fictícia, não apenas para inglês ver, mas quando o piedoso manifesta um santo temor, uma vida de sincera oração, ele desperta ciúme. Algumas pessoas começam a olhá-lo de uma maneira um tanto quanto estranha, um tanto quanto diferente. Se ele está num meio conservador, certamente vão chamá-lo de pentecostal. Se ele está no meio pentecostal e começa a falar de ensino profundo, vão chamá-lo de calvinista, seja lá do que for, e isso soa como palavrão, soa como crítica. Por isso que o piedoso é uma pessoa que às vezes sofre ciúme, às vezes é mal interpretado nas suas posições, às vezes é rejeitado até por aqueles que estão mais próximos dele. Vamos orar? Alguém pode chegar a você e pedir, vamos orar? O piedoso, quando ele ora, ele tem uma tal intimidade com Deus, que ele não tem palavras feitas, ele não tem chavões, ele simplesmente derrama a sua alma, e aquilo não é uma coisa forçada para um templo, aquilo é cotidiano, aquilo é durante a semana, é durante cada dia da vida dele. Quando Paulo chama Timóteo dessa maneira, ele está dizendo, olha, os outros que quiserem agir assim, e viver dessa maneira piedosa, saibam que ser piedoso nunca é fácil, ser piedoso é arriscado, mas ser piedoso também tem aventuras fascinantes. Alguém pode me descrever o que Paulo quis dizer na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, quando ele fala, olha, eu fui elevado a um tal lugar que eu não consigo nem descrever. Eu vi coisas tão maravilhosas que eu não tenho como traduzi-las em palavras humanas. Se eu fui elevado no corpo ou fora do corpo, no terceiro céu, na presença de Deus, eu não sei, mas foi um êxtase espiritual tão enorme que o nosso culto burocrático não consegue acessar. Por isso, irmãos, depois de tantos anos de pastorado, tem uma coisa que é uma chama dentro do meu coração e não apagou e não vai apagar, só se eu morrer. Orar a Deus e pedir que um dia a igreja presbiteriana se torne avivada de verdade, de fato, e não apenas essa coisa muito popular, avivamento à brasileira, como dizia o Caio Fábio há mais de 20 anos atrás, um avivamento à brasileira, cercado e regado de música alta, cercado, não que música alta seja errado, não é isso, mas só isso, como marca de piedade, de grande louvor, está por fora, não leva ninguém a lugar nenhum. O piedoso é uma pessoa que segue o ensino do apóstolo, imita o procedimento do apóstolo, foca o propósito do apóstolo, tem uma fé apostólica, uma fé vigorosa, não uma fé que desaparece na medida em que a pressão surge. O texto, Paulo continua dizendo, olha, você segue bem de perto a longanimidade. Todo piedoso é uma pessoa que tem uma paciência que é difícil de você tirar a pessoa daquela posição. O texto fala de longanimidade. Longanimidade é um ânimo que dura muito mais do que qualquer outro. É uma paciência que se estende, e não é aquele tipo de triscou, ele já explode, porque não consegue manter a paciência. Paulo fala que ele seguia o amor, que ele seguia a perseverança. Paulo fala que ele estava disposto a sofrer perseguição. Então, como é que a gente pode interpretar o verso 12? Ora, se você quer viver piedosamente, se você quer ter uma vida separada, se você quer ser um devoto de Deus, isso é bom, você tem que desejar. Mas saiba de uma coisa, quem desejar uma vida assim, será perseguido. Será que essa é uma situação que conforta a gente? Será que nós, quando alguém se levantar e falar algo que ofende nosso Deus, a gente levanta e fala algo, e resiste, e enfrenta, mesmo que isso custe, quem sabe, o emprego que a gente tem, o vizinho que mora do nosso lado, o parente que vem na nossa casa.
Quantas vezes, irmãos, eu tive que ouvir isso e eu nunca consegui entender. Não sei se você já passou, mas talvez já. Você está preparado para vir na igreja? Você, sua mulher, seus filhos. Aí chega um parente. Aquele parente que faz tempo que não vem na sua casa, ele chega na hora que você está saindo para a escola dominical. Imediatamente você fica em casa, não vai para a igreja, porque você tem que fazer sala para o parente. Eu duvido quem faz isso com relação ao trabalho. Segunda-feira, você tem que chegar às 8. Você tem que sair de casa às 7. Seu parente chegou 5 para 7. O que você faz? Você fica aí, eu deixo a chave, tem carne na geladeira, tem suco, tem pão, tem manteiga, tem leite, tem uma caminha lá, você pode dormir lá, porque eu tenho que trabalhar. Deus é uma coisa tão irrisória, que Ele não é tão necessário, Ele não exige tanto, mas o emprego sim, o namoro sim, aquele programa no shopping sim, isso não é piedade, isso é uma religião fácil de ser levada, fácil de ser detonada. Por isso que Paulo disse: se alguém quiser viver piedosamente, saiba que será perseguido. Por que será muitas pessoas não querem a piedade? Porque temem a perseguição. O piedoso, quando ele perceber alguma coisa que fere a ética, ele vai falar. E essa semana eu agradeço a postura de alguns irmãos daqui, a começar do Tiago, que colocou uma postagem sobre uma propaganda com apoio do presbítero André. Deu o que falar. Eu recebi alguns e-mails perguntando o que é, por que é, o que foi. Eu falei, mas no meio de milhares, e eu respondi a alguns com um texto mais longo do que o do Tiago. Quando eu vi, a coisa explodiu no CONAR, onde é um departamento que vamos dizer assim, investiga aquilo que fere a ética da família e não da religião. Nós estamos mal acostumados, irmãos. Um crente piedoso, na linguagem bíblica de Jesus, para a gente finalizar, ele não tem que esperar popularidade. E Jesus deixou claro: se odiaram a mim, vão odiar vocês também. Se perseguiram o mestre, vão perseguir os discípulos também. Então a proposta, irmãos, para esse começo de novo mês, é uma só. Vamos viver piedosamente. Como é que se faz isso? Olha, tem ensino, tem exemplo, tem heróis que podem nos inspirar e nos motivar, mas a frase mais importante não foi falada até agora. Todos os querem viver piedosamente em Cristo Jesus, estes serão perseguidos. E eu quero que você esteja disposto a receber críticas por causa de sua postura. Não é ser chato, mas é incomodar quando a bandeira do Evangelho, alguém quiser colocá-la debaixo do sovaco, para ninguém vê-la. Irmãos, eu admiro, eu não sou corintiano, eu sou santista, em termos de time de futebol. Mas tem hora que eu admiro a insistência de alguns corintianos, principalmente como um repórter da TV Bandeirantes, chamado Neto. Ou seja, o Corinthians pode perder de 10-0, do time da 3ª divisão, e ele não vai falar da vitória do outro time, ele vai falar da derrota do Corinthians. Por que eles amam tanto e chamam aqueles torcedores de fiel? E Jesus não pode ter uma turma com uma bandeira que fala: essa turma é a fiel de Jesus. Se o Coringão consegue gente que vai até Tóquio por amor a Ele, será que Jesus não pode conseguir no nosso meio pessoas que o amem mais do que amam a própria vida? Por isso, 2 ideias somente. Você pode esquecer de tudo que eu falei, mas menos de 2 palavras: piedoso e perseguição. Todo piedoso será perseguido. E toda pessoa que é perseguida por amor a Cristo, tenha certeza absoluta, ela tem levado uma vida de piedade, de devoção, de santidade, de compromisso integral com os valores do reino de Deus. Por isso, que Deus nos ajude, porque o mundo
que levou o Paul Marshall a escrever esta obra de mais de 250 páginas. Eu só li o prefácio e li uma frase da conclusão só. O conteúdo eu não mencionei. São casos e casos em vários países do mundo. Cristãos como você, como eu, nominais, cristãos que passam por privações e por morte de filhos, porque amam a Jesus. Eu particularmente, irmãos, a maior experiência que eu já vi e que eu já li, e a pessoa que eu ficava me sentindo um verme perto dessa pessoa, chama-se Richard Wurmbrand. Eu não sei quantos já ouviram alguma vez o nome desse homem, Richard Wurmbrand. Ele escreveu um livreto pequenininho, chamado Torturados por Amor a Cristo. Ele foi perseguido na Romênia por Nicolau Ceausescu durante muitos anos. Ele tinha um menino de 14 anos. O pai era um pregador. Eu pude ouvir uma pregação dele em 75 no estádio da Portuguesa. Um grupo de 10 corais se reuniu, lotou aquele estádio para ouvir aquele homem pregar e para cantar aleluia de rende, o que parecia o céu aquele dia. Mas aquele homem contou a experiência ali para todos, e que ele já tinha relatado no livro. O filho dele foi preso, 14 anos tinha um moleque, espancado na frente dele. Tudo porque os soldados do ditador romeno queriam que ele negasse a fé, negasse a Cristo. Ele não aguentava mais de ver a dor e o sofrimento do menino, do filho, e ele estava prestes a abrir mão para salvar a vida do filho. Sabe o que o filho fez? Ele disse: pai, eu prefiro morrer do que ver meu pai negar a Cristo para salvar a minha vida. Que fé, meus irmãos, o que é isso? Isso chega muito longe da realidade que nós chamamos de vida piedosa. Por isso, orem por mim. Orem pelo conselho da igreja, orem com a junta diaconal, que a reunião da junta diaconal não seja só para preencher uma tabela, para preencher um calendário da igreja, mas seja um momento de paixão por Jesus, de pessoas que sejam consumidas, esmagadas, para depois se tornarem o bom trigo do Senhor, para mostrar ao mundo que Jesus é o pão da vida. Todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Se isso estiver bom para você, viva piedosamente. E a perseguição virá, e você vai dizer: que troféu! A grande bênção de um cristão é poder ser um dia perseguido por amor a Cristo, seja em que nível for. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque estamos aqui nesta rua, neste bairro, não à toa. Estamos aqui para deixar uma mensagem, deixar um legado, derramar o sal e mostrar a luz. É isso, o resto não importa. Nossa agenda deve se ocupar apenas e exclusivamente com aquilo que agrada ao Senhor, mesmo que Ele tenha que nos moer, para que possamos nascer de novo como trigo puro do Senhor. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E se você quiser viver piedosamente, se prepara para a perseguição. Ela virá, talvez do lugar que você menos espera, mas ela virá. Mas Jesus Cristo não te deixará sozinho, de maneira nenhuma. A tua fé será mais depurada do que o ouro que passa pelo fogo. Amém.